Seja muito bem-vindo à primeira edição do Euro Podcast, um programa voltado para suplementar não só o seu físico, mas também a sua mente. Um programa voltado para levar conhecimento para você que gosta de atividade física e quer saber mais sobre suplementação esportiva. E hoje, junto comigo aqui, a gente tem o Dr. Pedro Abraão. Ele é médico pós-graduado em medicina esportiva, atende na clínica Ator, em Americana, especialista em saúde, emagrecimento, performance e hipertrofia. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marco. É uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigadão. E poder levar um pouco mais de conhecimento, né? Euronutri te saúda e te recebe, né, na nossa família, no nosso time. Que bom. E daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é a Euronutri, sobre todo o papel que ela vem desenvolvendo dentro do mercado nacional, dessa proposta inteligente de levar qualidade certificada com garantias de que você vai cuidar da tua saúde com suplementação adequada e de alto valor biológico, alto valor nutricional. Isso é muito importante para você que gosta de suplementação. Não é verdade, doutor Pedro? Com certeza. E a gente hoje está aqui para poder desmistificar, falar um pouco mais sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia de academia, né? E até mesmo em outras áreas do esporte, né? A gente gostaria de falar sobre suplementação, sobre saúde, para enriquecer o conhecimento do pessoal que está em casa, que está nos assistindo agora. Perfeito. E uma das coisas, doutor Pedro, que eu tenho muita curiosidade, né, e acho que muita gente se depara no dia a dia, é a questão do biotipo, né? Então, para a gente poder ter uma clareza, né, para quem está começando a entender agora, ou que já está em atividade, mas quer conhecer mais, o que é biotipo de fato? Boa. Como a gente, né, já tinha comentado um tempo atrás, né, esse é um assunto que ele é muito recorrente com o pessoal dentro de academia, né? Muita gente assim, tem uma grande dúvida, né? O que eu sou, afinal de contas, né? Eu sou um ectomorfo, sou um mesomorfo, sou um endomorfo. Então, assim, essas palavras, acredito que muitos já ouviram falar, mas o que é definitivamente, às vezes, gera essa dúvida, né? Então, nada mais é do que um critério de classificação, tá? Esse critério ele foi iniciado, os estudos, na década de 40, tá? E, posteriormente, né, nós tivemos aí dois grandes estudiosos, né, que trouxeram essa nomenclatura relacionada ao quê? A questão estética realmente visual das pessoas de uma maneira geral. Então, hoje a gente vê que, em relação a essa somatocarta, que é essa derivação que se teve dos biotipos, a gente tem uma classificação em três somatotipos diferentes. Então, a gente tem aquele indivíduo que ele é mais longilíneo, né, que tem uma tendência a não conseguir ganhar massa muscular com facilidade. Então, é aquele sujeito mais alto e mais magro realmente, né? E a gente tem o oposto, que seria aquele indivíduo que tem um acúmulo de gordura, tem uma facilidade para anabolizar de forma mais fácil, né? Mas ele não anaboliza apenas a massa muscular, mas ele anaboliza gordura também. Então, ele vai ter uma dificuldade em perder gordura. E a gente tem no meio do caminho ali, que é aquele paciente, ou aquele indivíduo mesomorfo, tá? Que tem uma facilidade também para poder ganhar massa muscular e também para poder perder gordura. Só que o que acontece, né? Hoje a gente vê que o ambiente onde o indivíduo está inserido, ele tem uma mudança, né? Ele tem uma presença muito grande na vida desse indivíduo. Então, é muito raso hoje a gente utilizar somente, eu sou um ectomorfo, sou um endomorfo, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão de dieta mesmo, de hábitos alimentares. Então, tem pacientes, né, tem indivíduos que às vezes acabam, né, nascem, né, porque a gente consegue avaliar desde a infância, né, o biotipo, mas a gente vê que ele, por uma questão, né, de hábitos alimentares, acaba ganhando bastante gordura, e isso não o faz simplesmente um endomorfo. A gente tem questões que são externas que acabam... Sim, a alimentação dele, né, o estilo de vida que ele está levando, se ele pratica ou não atividade física. Exatamente. Isso tudo pode influenciar, né, e não deixar clara uma característica como ponto fundamental para tomar alguma decisão na vida, né? Exato. Porque o que a gente ouve dentro da academia é isso, né? Mas, poxa, é difícil para mim porque eu sou de tal biotipo.
É mais fácil para mim porque eu sou de tal biotipo. Isso eu acho um pouco complexo, né? Porque a gente acaba se prendendo a essa qualificação, Sim. né? E às vezes nos limitando a ter uma melhor performance, né? Sim. Então, a gente tem dentro dessas características, né, o que distingue um biotipo do outro seria a presença do acúmulo de gordura. É Perfeito. isso que vai determinar. Isso. Né? Isso é relacionado... Não só isso, né? Existe essa tendência Sim, maior, sim, sim. né? Mas ela não é mandatória para a tomada de decisões ou uma conduta médica específica. Sim. Né? Isso que é uma... E essa questão, para a gente poder, assim, a olho nu, né, o leigo, a gente que é mais ignorante no assunto, é possível identificar o biotipo ou só através de exames, só através de um médico? Não, né? a gente consegue, por meio, como eu disse, né, a tendência daquele indivíduo que é mais magrinho realmente, é mais longilíneo, né, ele tende a ter essa característica, né, essa classificação como ectomorfo. Claro, existe como a gente colocar, né, isso daí, aí um outro método de colocar este indivíduo numa somatocarta, tá? Que é um outro método, sim, em que ele pode ter características mistas também. Então, não necessariamente ele é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, tem aquele indivíduo desde pequenininho, você já olha para a criança, ele já tem uma... É isso até que eu ia te perguntar, né? Esse fator idade, né? Se na infância a gente consegue identificar e aí, daquele momento ali, uma vez identificado, traçar um plano de futuro, se isso é possível, se isso é vantagem, né? Porque a gente, sendo pai, talvez se a gente tem uma noção, se a gente está bem informado, se a gente tem qualidade nos nossos conhecimentos, talvez a gente pudesse evitar alguns problemas. Porque quando a gente fala de obesidade, né, a gente não está falando só da condição estética do indivíduo. Perfeito. A gente está falando também da qualidade de vida, da qualidade do sangue, do funcionamento do organismo dele. Com certeza. Isso é notório, todo mundo sabe que é um grande problema, né, a obesidade, na qual a gente recomenda que todo mundo se esforce para combater, né, tome cuidado para não cair nela. Mas a gente vê que tem criança ali, né, que é mais rechonchudinha. E, às vezes, dentro de uma mesma família, né, a gente vê que tem uma pessoa que é mais rechonchudinha, uma criança, aí o irmão ali com uma diferença de 1, 2 anos é aquele palito, né, é esticado, não ganha. Então, é possível já desde criança identificar e aí sim ter isso como base para traçar um plano de futuro? Com certeza, porque, como você, né, mencionou, e anteriormente a questão do ambiente, né? Então, às vezes a gente consegue avaliar, poxa, dentro de uma casa onde o pai e a mãe já são obesos, por exemplo, né? Então, muito provavelmente, né, eles carregam já esses carga hábitos. Genética, né? Existe hoje, né? Esse é até um outro assunto, né? Que a gente conseguiria até pegar um outro podcast para fazer sobre isso, que é a parte de combinado, então, epigenética, que então são os fatores realmente externos que acabam modulando, por exemplo, o gene dessa pessoa. Então, hoje essas influências externas, elas realmente desencadeiam um papel muito importante na formação, né, de características da criança, por exemplo. Então, assim, obviamente que, uma vez que você insere essa criança num ambiente, numa casa onde você só tem carboidratos refinados, né, não tem um controle calórico ali, come de tudo o tempo todo, refrigerante, doces, guloseimas em geral, esse fator estressante para ela vai fazer com que ela tenha uma modulação aí na composição corporal dela. Então, ela vai tender a ficar mais gordinha de uma forma muito mais precoce. Enquanto, se a gente pegar um cenário ideal, onde a gente tem, né, uma dieta mais balanceada, né, a criança é uma criança ativa, hoje a gente vê né, questão de tablet, de celular não tem atividade, né, fora, então é uma questão que a gente já começa a observar. É triste, né, porque a gente percebe que existe até um certo sedentarismo precoce, né? Sim. A gente pega, né, eu sou um pouco mais velho que você, mas eu tenho certeza que você teve uma infância agitada, porque a gente nasce fora da era do celular, né, do digital, do pescoço agachado, né? Exato. E aí uma coisa que, assim, já me questionaram, né? Eu vivo o ambiente de academia faz 28 anos. E hoje, com 48 anos, né, eu colho bastante frutos, né?
Mas confesso para você que eu fui começar a entrar mais nessa questão de biotipo um pouco mais velho, né? Quando a gente era mais novo, até a ausência da tecnologia, né? A qualidade das informações daquela época, a gente não estava tão ligado a isso. Mas hoje é muito questionado. E você me conhece de academia, você sabe que eu sou uma pessoa bastante solícita, né? Sim. Eu gosto de conhecer, gosto de ser autodidata, gosto de ajudar todo mundo que está começando ali, principalmente por questões de lesão, né? E de reconhecimento técnico do que está fazendo, né? Livrando ele daquele peso de eu tenho que pôr carga para crescer e tal. Mas já me perguntaram, e eu queria te perguntar, até uma pergunta que eu quero muito saber. A medição de pulso, né, que fala muito, né? Mede o pulso que você vai encontrar o seu biotipo, né? Isso de fato funciona e aí isso tem uma relação com idade ou não? Isso é mentira ou é verdade? O que né? acontece, né? Como a gente avalia esse critério de classificação, ele tem muito a ver, né, com a questão da gordura. Então, de quanto que esse paciente, ou desse indivíduo, né, melhor dizendo, ele tem de acúmulo de gordura no corpo. Então, para aquele endomorfo, né, a gente vê que quando a gente faz essa técnica, né, a gente vai ver que existe um espaço, né? Então, pelo fato da circunferência do pulso ser maior, né, então existe uma tendência de se acumular mais gordura, enquanto, na verdade, naqueles indivíduos que sobra, né, no caso, dedo, né, quando a gente faz e sobra o dedo, aí, no caso, a gente já tem um endomorfo. E se você estiver bem em cima, você pode traçar como um mesomorfo. Mas, como eu disse, né, isso são questões que a gente precisa ir muito além disso, porque senão você simplesmente só vai se classificar. Tá? E a classificação ela vai ficar muito rasa realmente para a gente elaborar um plano terapêutico, né? Então, eu acho que assim, é algo que tem sim a sua validade, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em performance, então, se for no indivíduo que é praticante de musculação, que quer realmente, né, ter uma evolução, a gente vê que os mesomorfos são mais, vamos dizer assim, mais abençoados, né? Em termos de evolução, realmente. Enquanto os ectomorfos têm aquela dificuldade muito grande, né? De falar, eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular. E o endomorfo, nossa, eu tenho uma dificuldade tremenda de perder gordura. Então, essas condutas que um médico, que um nutricionista vai aplicar, vai ser fundamental para realmente trazer resultado para ele. E não simplesmente, não, eu sou endomorfo, então, meu Deus, eu tenho dificuldade, por isso que eu não saio do lugar. O ectomorfo, a mesma coisa. Então, vou fazer uma pergunta para... Espero não te colocar em saia justa, mas eu vou te perguntar. Primeiro, é a minha mão mesmo que mede o pulso, correto? Sim. Então, é o indicador e o polegar? Não, ou o dedo do meio. Tá, o dedo do meio. Isso. Ele fecha, ele encosta. Isso. Exato. O meu biotipo seria um mesomorfo, porque não sobra dedo, seria um ectomorfo, e se faltasse espaço, seria um endomorfo. Então, por essa classificação, é assim que eles atribuem. Entendi. E aí, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, e eu não vou negar, né, que talvez pela ausência de exercícios específicos, essa gordurinha na linha da cintura, né, que fica na região lombar, né, que a gente fala que é o indivíduo que tem a borda recheada, né, que é um pouquinho mais caro, acho que é R$10 a mais, vem com a borda recheada, né, mas também na altura do umbigo, né, você consegue até definir a parte superior, mas a parte inferior, né, o oblíquo, você tem um pouco mais de dificuldade. Eu consigo salvar alguma coisa para a gente até desmistificar e pular para o próximo assunto, eu consigo salvar alguma coisa a respeito desse tema biotipo que possa contribuir ou está sendo realmente vagabundagem da minha parte? Porque eu consigo desenvolver outras partes do corpo muito bem, mas eu vejo que há anos isso vem me acompanhando e eu tenho uma certa dificuldade e eu não sou um cara vacilão. Eu não sou um cara que agrida o meu organismo com uma alimentação desajustada, né? Eu prezo muito por coisas naturais, pela ausência de óleo, de frituras, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Dá para compilar essa minha questão em relação ao meu biotipo e salvar algum nível de informação que a gente consiga levar para o pessoal? Doutor? Sim, o que acontece? Essa gordura que é a mais chatinha, né, da gente tirar, que é a mais dificultosa, se a gente for analisar, ela tem muito a ver não só
com a captação periférica de glicose, então quanto que eu consigo pegar de nutriente dessas células, mas também com questões inflamatórias. Então, ao passo que você ganha, né, essa quantidade de tecido adiposo que fica mais concentrado ali, você tem uma propriedade também inflamatória. Então, esse tecido adiposo ele passa a liberar substâncias inflamatórias que dificultam alguns processos. Então, a captação periférica de glicose, ela pode ser otimizada com o aumento, por exemplo, do esforço físico que realmente está sendo feito. Você pode complementar o gasto calórico também com um aeróbico, por exemplo, de moderada intensidade, né? Sim, sim. Então, agora, nada disso vai fazer realmente te trazer um bom resultado efetivo que você vai conseguir ver se você não tiver muito bem controlado a quantidade de calorias e o déficit calórico que você vai estar fazendo. Então, a gente tem uma questão, primeiro, que é inflamatória, a gente tem uma outra questão que vem junto, que é uma questão metabólica, tá? E aí a gente tem essa distribuição de calorias que, se a gente for analisar hoje, é primordial. O que é que faz o indivíduo realmente perder gordura a nível, né, dessa gordurinha? Realmente é você conseguir fazer um déficit calórico. Você tem um nível de treino muito bom, você já treina já há muitos anos. Sim. Né? Então, assim, às vezes são realmente ajustes, porque em termos, né, gerais, você já tem uma excelente composição corporal, mas são nuances mesmo, né, que a gente consegue colocar ali. Porque a gente percebe assim, né, a gente vai para a academia, né, na busca pela hipertrofia, pelo ganho de massa, para ficar com um corpo, né, com uma aparência bem saudável, bem legal. E aí a gente chega num ponto ali que tem certas coisas, certas atividades que não seduzem, né, mas que são importantes. E agora eu entendi a necessidade, de repente, do cardio, né, de fazer um cardio, de fazer uma atividade, né, que promovesse um pouco mais de déficit, mas a gente acaba relaxando, né? A gente acaba... Então, doutor, para a gente poder já ir migrando para um outro assunto, para um tema que eu acho de extrema relevância, porque a gente está vivendo uma busca, né? O mercado de suplementação ele tem as suas oscilações, né? E os seus focos, horas mais voltados para aminoácidos, hora mais voltado para emagrecedores, e tem assuntos que entram mais em alta tal, mas tem um assunto que, independente da época, ele está sempre em alta, que é a creatina, né? O uso da creatina. E embora eu abri, né, qual é o próximo tema antes do tempo, eu queria entender assim, em relação a biotipo, existe alguma suplementação que a gente poderia estar falando, olha, se você é mesomorfo, consuma mais determinado tipo de suplementação, se você é ectomorfo, né, se você é mesomorfo, existe essa ligação? Com certeza. Uma das coisas que eu vejo hoje em termos de suplementação, até aproveitar o gancho aí, realmente a creatina definitivamente, tanto para o mesomorfo, tanto para o ectomorfo, quanto para o endomorfo e o próprio mesomorfo, todos se beneficiariam. Então, assim, primeira linha de suplementação, eu particularmente, em prescrição, é o primeiro que eu prescrevo. Por ser, né, ergogênico, é um recurso ergogênico, não hormonal, tem uma segurança gigantesca, né? Então a gente tem uma tranquilidade muito grande em poder suplementar creatina. E, obviamente, que quando a gente tem esse indivíduo num cenário ideal, e quando eu falo ideal, é com avaliação de um profissional, né, que vai fazer essa prescrição dessa suplementação, que vai passar uma dieta, né, mediante a avaliação complementar, não só dessa classificação como ecto, meso, endo, mas a dieta, por exemplo, então o planejamento alimentar dele, porque daí você pode encaixar, por exemplo, um whey protein, por exemplo, que seria um complemento aí da dieta desse indivíduo. Então, hoje, se eu fosse falar, assim, sem sombra de dúvida, para qualquer somatotipo, né, a gente usar a creatina e o whey poderia estar sendo... E aí, vamos supor que hoje, né, a gente está conseguindo atingir um público que tem um pouco menos de conhecimento, mas ouve muito falar sobre a creatina. Tá. Então, eu queria te fazer algumas perguntas, né, e peço licença para quem já conhece, para quem já compreende, né, e já faz o uso, mas para a gente poder conseguir trazer mais pessoas,
né, mais adeptos ao uso desse suplemento que pode fazer mudanças em suas vidas, eu vou fazer algumas perguntas mais primárias, né? E a primeira seria o que é de fato creatina? O que é uma creatina? A creatina é uma proteína, tá? Que o nosso próprio corpo ele já produz ela, tá? Só que aí o que acontece? Depois de um tempo, com estudos, com suplementação de creatina, né, observaram-se alguns resultados. Tá? Então, para a gente entender bem como que funciona isso tudo, a gente precisa entender uma coisa inicial, que é o quê? Para ter contração no músculo, a gente precisa de energia. Tá? E a moeda energética, essa fonte de energia que é utilizada para fazer uma contração muscular, é adenosina trifosfato, é uma molécula, isso que ela está ali dentro do músculo. Então, quando a gente tem a contração muscular, a gente tem a utilização dessa adenosina trifosfato, dessa substância. A creatina, o que ela faz? Ela aumenta a velocidade de ressíntese dessa molécula. Então, o que significaria isso? Ao passo que você faz a contração muscular, você consegue ter um prazo de menor tempo em que você consegue fazer uma nova contração. Certo? Sim. Então, para aquele indivíduo, por exemplo, que faz musculação, existe uma tendência dele conseguir, por exemplo, né, com o uso crônico da creatina, em conseguir fazer mais séries, por exemplo, em incrementar mais peso, por exemplo. Para aquele indivíduo que trabalha com uma atividade de endurance, então, uma corrida de longa distância, uma bike, por exemplo, ele consegue percorrer trajetos mais longos, fadigar com maior dificuldade, entende? Entendi. Então, por conta dessa velocidade de essência, dessa moeda energética, a gente consegue ter esses efeitos interessantes. Né? Ela é capaz de suspender um catabolismo durante uma atividade de alta performance, de endurance mesmo? Ela consegue evitar o catabolismo ou a gente teria que entrar num outro, não, de repente um BCA? Não, ela, né? ela tem propriedade anticatabólica, ela é um ergogênico, né? Ela tem propriedade anticatabólica também. Não é à toa que ela é utilizada, inclusive, em idosos, por exemplo, na sarcopenia do idoso. Então, que é quando realmente a gente tem uma perda progressiva de massa muscular, então a gente tem um processo catabólico intenso, né? E a creatina, nesses casos também, olha só que interessante. Então, às vezes a gente acha que é só para o indivíduo que quer ganhar massa muscular. Não. Então, pode ser utilizado também, por exemplo, para fins anticatabólicos. Né? O que eu tenho ouvido, né, ouvi dizer que alguns estudos mais recentes, mais atuais, comprovam uma ação muito eficaz, né, na mente, né, nas atividades cerebrais, na parte cognitiva, a qualidade, né, do nosso pensar, do nosso agir através dos pensamentos. Né? Inclusive, com relação, eu li algo ainda, não me aprofundei na leitura, sobre demência. Ela é um agente, então, contribuinte e retardante de algumas ações do tempo em nosso cérebro? Ela tem presença, sim, na parte cognitiva. Então, pode beneficiar também. Inclusive, tem alguns relatos, né, sobre a parte da cognição aplicada a pessoas que têm privação de sono. Então, a gente sabe que, por exemplo, memória, assimilação de informação, né, a gente tem uma ligação muito íntima dessa assimilação com o sono. Então, para aqueles que têm privação de sono também, por exemplo, a gente pode ter uma melhora com a suplementação também. Poxa, eu achei que era só melatonina, então a gente pode incluir a creatina no pacote. Exatamente. Entendi. E aí, uma questão que eu queria entender é assim, você disse que endogenamente nós produzimos. Isso. Né? Nós temos hoje na Euronutri um suplemento, eu até trouxe ele aqui, eu trouxe a creatina, né, para você conhecer. Essa creatina aqui, pessoal, da Euronutri, ela tem algumas associações aqui no Brasil, fizeram laudos recentemente, e ela foi uma creatina que deu 98,8 grau de pureza, tá? Então, é um produto de alta confiabilidade, um produto que você pode comprar tranquilo, procurar nas melhores lojas de todo o Brasil, através do site da Euronutri, que é o www.euronutri.com.br, ou nas lojas da sua cidade, pode procurar que você vai encontrar. É uma creatina muito recomendada, porque ela tem um grau de pureza bastante elevado. Mas, em determinado momento, né, a gente se deparou
com uma demanda, um interesse no consumo de creatina, mas matéria-prima pós-pandemia bateu o dólar lá em cima, né? Porque são matérias-primas importadas. A Aeronutri, principalmente, preza muito pela qualidade, né? E a pureza da matéria-prima. E a gente teve essa situação, né? E, através do corpo científico da indústria, né? A parte química da indústria, nós chegamos a uma composição, né? Esse é o Amino X-Pro. Né? A gente tem a glicínia, a arginina e a metionina. Né? São a união. E aí a proposta desse suplemento aqui é estimular o processo endógeno do indivíduo. Né? Fazer com que o organismo dele produza mais. Né? Mas vamos né? Hipoteticamente, a gente não conhece esse suplemento, a gente não tem ele, a gente não tem acesso a ele. Existe um tempo, né, dentro... Se eu pensar fora da atividade física, por um recurso médico, né, por algumas qualidades que você acabou de mencionar, né, eu não tenho um tempo certo para começar a usar. Mas dentro ali da academia, né, quanto tempo, né, de treino eu preciso ter? Né, qual é o melhor momento para eu começar a usar a creatina dentro do processo de atividade física e a obtenção de resultados dela, né? Então, em quanto tempo de treino, né, ou da atividade que eu escolhi, eu posso começar a usar a creatina e quanto tempo eu consigo ver seus resultados? Sim. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar é em relação da adaptação de cada pessoa em uma atividade física. Então, se a gente for traçar aí pela musculação, tá? Geralmente o indivíduo que quer ganhar massa muscular, que vai, né, para a sala de musculação, ou até mesmo às vezes para perder peso, e que a creatina também pode ter essa atribuição. É um agente contribuinte. É um agente contribuinte porque melhora a captação periférica de glicose também. Sim, então, sim. É um agente positivo, né, nesse cenário. Mas aquele indivíduo que está praticando atividade física, que já quer suplementar a creatina, não tem problema algum. Agora, o que acontece? Hoje, se a gente for analisar, menos que 4 meses para que a gente possa efetivamente avaliar se está existindo uma diferença entre ele estar suplementando creatina e não estar suplementando e qual o grau de resultado que ele está tendo, eu acho que, no mínimo, né, se a gente for analisar, seria o mínimo para a gente avaliar. Existem muitos estudos hoje que utilizam como corte, né, de 4 a 6 meses, a implementação, por exemplo, de uma droga, né, de um remédio ou de uma suplementação para uma medida de corte, né, realmente, para poder avaliar se aquilo ali está fazendo efeito, né, ou não. Um período, né, para que você possa... Então, se a gente for ver pela literatura médica, menos que 4 meses, difícil a gente ter um referencial. Sim. Né? E aí, então, você me respondeu agora, né, o tempo que eu posso realmente sentir resultados no meu organismo. Isso. Mas a primeira pergunta que eu tinha feito era, dentro desse processo, né, eu comecei a fazer atividade física, né, é recomendado o imediato uso? Você pode. Pode usar. Sem problema. Então, você que está começando a atividade física agora, fica à vontade. Tá aqui, ó. Usa essa aqui, é a melhor. Eu uso, inclusive, e a indústria vai estar enviando uma cesta de suplementos para você conhecer melhor a Aeronutri, essa empresa fantástica. Uma outra questão é assim, a gente sabe que existe muita conversa errada também em torno da creatina. Sim. Né? A gente ouve muita gente, principalmente pessoas com uma certa idade, né? Porque hoje a gente vê que está lindo o cenário da academia, né? Você vê o jovem, você vê pessoas, né, que não tinham hábito, mas estão lá agora treinando porque compreenderam, né, que a atividade física é a panaceia moderna, né? É o remédio para todos os males. E aí você conversa, né, e eles vêm e me perguntam: Barba, será que é legal tomar creatina? Eu já tive problema renal, tal. O que de fato é mito, o que de fato é verdade? Cara, isso é uma coisa... É mentira, o que de fato é verdade em relação ao consumo dela? Não tem estudo que mostra lesão renal, tá? Da creatina ser algo realmente que vai ser prejudicial
para rins ou outros órgãos, tá? E tem uma margem de segurança muito, mas muito boa, né? Então, a gente sabe que hoje existem quantidades diferentes, modos diferentes de se tomar a creatina, mas o que a gente tem relatado na literatura realmente é o que a gente vê que é muito mais benefício, né? É o que eu ia te perguntar. Exato. Isso dentro da literatura médica, né? Tem muita gente que fala, dá pedra no rim, mito. Uma coisa é eu falar para vocês, falar, olha, usa creatina, é legal, porque eu uso. Outra coisa é um médico, né? Alguém que tem uma formação e é capacitado através da literatura médica para nos trazer mais conhecimento e garantias de que a gente pode usar, então, a creatina. E uma outra coisa que vale ressaltar, né? Sempre tenha a orientação de um nutricionista, de um médico, para começar qualquer tipo de tratamento. Porque, independente até mesmo para que você realmente possa explorar ao máximo os seus resultados com a suplementação, né, com a dieta. Então, é muito interessante, né, fazer a suplementação da creatina, mas também ter essa avaliação para que seja feito algo, né, efetivo. Existe alguma comorbidade, né? Vamos dizer que o indivíduo, que a gente conhece bastante gente que é assim, né? Corre um pouco do médico, né? E começa a tomar, a viver ali por conta própria em algumas coisas que seria muito importante a orientação médica. Existe alguma comorbidade, né, que a gente pode alertar as pessoas para que não consumam a creatina? Olha, definitivamente eu acho que hoje, se a gente for analisar um cenário em que o paciente que tem ali uma síndrome metabólica, né, que está acima do peso, por exemplo, né, que tem diabetes, por exemplo, né, eu acho que a grande preocupação dele é realmente ele tratar essa comorbidade do que realmente a creatina ser algo que vai trazer um malefício para ele. Entendi. Porque, como eu falei, pelo próprio mecanismo de ação, se a gente for analisar, né, a creatina ela pode trazer muito benefício para esses indivíduos. Então, por exemplo, se a gente for analisar algo que você me perguntou, a parte do rim. Então, o que a gente vê hoje em dia que mais traz problemas para o indivíduo que tem diabetes, por exemplo? Nefropatia diabética. Então, a gente tem um problema renal, né, que é ocasionado por um agravante do diabetes. Então, assim, hoje a suplementação da creatina em indivíduos com comorbidades, como síndrome metabólica, por exemplo, e outras comorbidades, tranquilamente você pode fazer a suplementação de creatina. É porque também existe aquela conversa, né, de que ela retém líquido, ela me engorda. Existe um grau de retenção? Ela traz um grau de retenção, né? Mas esse grau de retenção, inclusive nos estudos, ele mostra que ele tem um fator positivo na adaptação do indivíduo na resposta da atividade física. Então, assim, a gente tem que entender que o exercício físico ele tem duas fases, né? Ele tem uma fase inicialmente que ele é mais inflamatória e uma fase mais anti-inflamatória, que são necessárias para que a gente possa ter ali o reparo, né, das fibras musculares e tudo mais. Então, quando a gente tem a suplementação de creatina, em que a gente tem, né, essa fase em que eu consigo colocar mais carga, por exemplo, né? Então, qual que é o intuito aqui? É de te dar, você que está na sala de musculação. Poxa, eu fazia supino com 20 quilos de cada lado. O meu objetivo é periodizar a carga, tá? Colocar mais estresse para que o meu corpo consiga se adaptar a esse novo estresse. Entendi. E aí onde entra... Ou seja, se eu tenho um treino de força, né? Se eu tenho um treino de... eu só passo de força, né? Só hipertrofia pesada. Mas você tem... Me fugiu a palavra agora. Você tem o treino de força e você Pode ser um treino de endurance, por exemplo, um maratonista. Sim, um treino de resistência. Me voltou a palavra. O treino, meu ambiente é muito dentro de academia, mas vamos pegar num aspecto mais global. O endurance, a resistência, a força, isso indifere. A creatina é recomendada. Ela é recomendada, definitivamente. Os graus, né, os níveis de atividade. Sim. Né? E aí isso pode variar a quantidade, ou não? Na verdade, assim, quando começaram a realmente estudar, e tem muito, viu, Marco? É muito estudo. A creatina hoje, se for analisar, é uma dos mais estudados. Estudos comprovado, literatura médica. É muito. É vasto. Então, assim,
No começo, preconizava-se, né, até a utilização ali inicial de 20 gramas por 4, 6 semanas. E hoje a gente vê que tem muito estudo que mostram formas de se tomar diferente, né, de formas diferentes. Então, tem aqueles indivíduos que passam por aquela fase de carregamento ali, né, de saturação, sim, que tomam uma quantidade maior de creatina e depois mantém níveis contínuos normalmente, né, com 5, 6 gramas ali. E tem indivíduos que não fazem essa fase inicial e que tomam contínuo sem... Então, se a gente for ver, por ela ser amplamente estudada, a gente tem essa quantidade. Então, praticamente, eu posso tomar ela para o resto da minha vida. Pode tomar contínuo, se quiser. Não preciso interromper. Não, porque se a gente for analisar, hoje você tem uma produção endógena de aproximadamente 1 grama por dia. Tá? E você consegue complementar 2 gramas com da fonte de alimentos. Né? Então, tem peixes, tem carne, derivados do leite. Então, você consegue ter essa complementação de 2 gramas. E a gente também tem uma depuração a nível de excreção renal, né? Pelos rins, de 2 a 3 gramas de creatina por dia. Né? Então, não faz muito sentido você suplementar, né, menos que isso. Né? Então, hoje a gente vê que a grande maioria aí das prescrições giram em torno de 5 a 10 gramas por dia de suplementação de creatina, que já pode te trazer esses benefícios, né? Como melhora do ganho de massa muscular, melhora da cognição, né? Evita o processo catabólico. Né? Poxa, que bacana saber isso. Né? Você está vendo como é importante a gente bater esse papo? Porque eu acho que assim, hoje, como a gente consegue entender que o esporte é um tremendo aliado, se não o principal, né? Na prevenção de doenças, na longevidade, né? Que é algo que eu prezo muito na Euronutri. A Euronutri é uma empresa que ela se preocupa muito com a linha de produtos dela, com as matérias-primas, com as formulações, com a qualidade do que o indivíduo vai colocar para dentro do corpo dele. E isso se preza muito dentro da Euronutri, né? E o que a gente percebe é assim, a creatina, ela é uma queridinha do mercado, né? Todo mundo se interessa. Aí a gente hoje está conseguindo desmistificar um pouco quando, durante quanto tempo, que horas tem resultado, quando não vai ter, né? Mas uma pergunta que eu acho pertinente a gente fazer a gente está falando muito da creatina em pó, né? E de suas devidas quantidades, desse processo de saturação, né? Que é fazer um programa onde você... Até eu queria te perguntar daqui a pouco a respeito disso, né? Se funciona mesmo e se é legal fazer essa saturação, né? De um aumento não sei se seria uma pirâmide, né? Você começa subindo o consumo, depois você vem descendo e entra numa linha mais contínua na mesma dose. Mas daqui a pouco você me responde essa pergunta, doutor. O que eu queria saber é assim, ó. A gente falou de pó. Em relação... A Euronutri, ela trabalha com cápsulas e pó. Mas ainda assim existe o tablet, né, que é uma composição, deixa uma cápsula mais areosa, assim, arenosa, não sei como dizer, mas um pouco maior. Mas hoje a Euronutri trabalha com o pó e com a cápsula. Existe diferença para o indivíduo em termos de resultado? O que acontece é o seguinte, né? O que vai depender na manipulação se vai ter alguma outra coisa sem ser creatina. Porque creatina por creatina, você vai ter o mesmo efeito da creatina. O que vai diferir é a quantidade, né? Talvez tenha que tomar mais cápsulas. Não, porque, por exemplo, o que a cápsula te oferta hoje em termos de diferença em relação ao pó, se a gente for analisar assim, é o quão fidedigno você tem da dose. Então, quando você, né, coloca ali em cápsula, por exemplo, eu sei que tem exatamente 5 gramas dentro dessa cápsula. Então, você tem uma segurança melhor, né, do que, por exemplo, no potinho, né, naquela medida de servidor, né, que às vezes a gente acaba... Deve ter acontecido isso já com você, né? De às vezes você bota um montinho um pouquinho maior, às vezes está na correria, né? Você está empolgado, né? Exatamente, montão, exato, né? Entendeu? Então, assim, agora, a creatina, ela é suplementada da mesma forma. Entendi. Então, não é só uma forma diferente. Uma coisa né? que eu observo, né, é que existe uma diferença que eu acho, né?
Acho até interessante o consumidor ele trabalhar com as duas, porque Sim. você tem um pote o pó, ele tem Poder levar, talvez. a logística, né? Logística, exatamente, a parte exato. logística, né, Aham. do teu dia a dia, porque a gente não sabe, tem gente que Sabor também. e começa a trabalhar muito cedo, tal, então assim, andar com um pote desse na bolsa, Às né, vezes é incômodo, né? mais difícil do que você andar com um pote de cápsulas, né? cápsula. Então, eu acho que essa parte logística, ela facilita muito, né, o consumidor no uso da forma como ele está escolhendo de usar, que é a minha próxima pergunta. Sim. A melhor hora para se consumir creatina. Tá. Hoje, pelos estudos, né, o que a gente tem, né, ali ao acordar, quando você, bem no momento que você acorda, em jejum, Em jejum. a gente tem uma boa absorção, e logo depois do treino. Tá? Agora, se a gente for analisar, para você facilitar a absorção, aí você consegue fazer isso daí mediante tomar a creatina junto com uma refeição que contenha carboidrato, por conta da insulina que facilita a entrada, a absorção dessa creatina, entendeu? Tá, vamos compilar isso aí, então. Tá. Vamos pensar que você me disse que o melhor horário seria em jejum. Em jejum ou logo após o treino. Então, é 50... Tá, não. Se a gente for analisar em jejum, os melhores... Logo em seguida ao treino, e aí eu tenho ali na refeição. E você tem, por exemplo, como otimizar isso ainda mais, né? Você tem como otimizar a absorção da creatina fazendo a ingesta, por exemplo. Você faz o seu treino, terminou o treino, você vai fazer uma refeição pós-treino, por exemplo. Isso você pode utilizar, por Quanto exemplo... tempo depois do treino? A gente fala logo em seguida do treino. Seguida. Terminou o treino, já bate um whey ali com creatina. Então o cara tem que levar isso para a academia. Essa dose tem que estar na academia. Necessariamente. Vamos falar que ele leva 20 minutos, ele terminou o treino dele, aí ele se despediu dos amigos lá, da galera. Aí ele levou meia hora para chegar na casa dele. Isso é um pós-treino ainda? Isso, sim. Isso tem valor para creatina pós-treino? Tranquilamente. Isso é uma pergunta bem interessante. Exato. Né? Então, assim, agora, uma coisa que eu acho que é importante também pautar é que às vezes o pessoal fica assim, nossa, eu tomo minha creatina todo dia de manhã, na hora que eu acordo. Esqueci. E agora? Que hora que eu tomo? Tomo na hora que lembrar, entendeu? Sim. É preferível você tomar na hora que você lembrar, entendeu? Do que realmente ficar ali dias sem tomar. Porque a creatina realmente ela tem que ter uma quantidade mínima, né, estocada para que ela possa realmente fazer o efeito dela. Sim. Entendeu? Então, por isso que é interessante. Mesmo que não vá ter, né, esse grau de otimização da absorção, então logo depois do treino, com uma refeição que tenha ou contenha um carboidrato, ou de manhã em jejum, tudo bem. Na hora que lembrar, pode tomar que vai ter efeito. Porque ele poderia estar fazendo um programa do jejum, do almoçar e do pós-treino, né? Sim, exato. Seria lembrando que é uma tomada só, né? Não seriam 3. Então, uma tomada só no dia. Não posso dividir? Por exemplo, se eu quiser tomar 20 gramas ao dia. Você pode dividir. Posso dividir? Definitivamente. Por isso que você estava perguntando da saturação. Influencia em resultado ou não? Não, por isso você estava falando da saturação, por exemplo, sim. que é algo que o pessoal faz muito. Então, por exemplo, pega, 20 gramas, ele vai fazer ali 20 gramas durante 4 semanas, por exemplo, ele pode dividir essas 20 gramas em 4 tomadas de 5 gramas. Tranquilo. Dentro do dia? Dentro do dia. Exato. Tranquilo. Entendeu? E aí, uma pergunta assim. Isso particularmente, eu gosto muito de trabalhar a prevenção. Tá. Né? De doenças. Então, eu consumo basicamente a linha inteira da Euronutri de suplementação, porque eu gosto muito de suplementar, sempre fez parte da minha vida a suplementação, e a Euronutri realmente foi uma marca que eu me identifiquei muito, porque você vê resultado, né? Você vê, à medida que são liberados os laudos, você vê que é um produto que a gente pode confiar, mas eu uso, sim, alguns complementos, e a gente tem não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero fazer uma analogia. Eu vou no Mercadão Municipal e eu compro cúrcuma, um anti-inflamatório natural. Aí, o senhorzinho lá, né, que tem conhecimento da vida, ele diz assim para mim, leva uma caiena, uma pimenta caiena, separa uns grãozinhos ali e joga em cima do cúrcuma, porque ele potencializa... Né? Olha, gente, isso não é recomendação médica, e nem é o médico que está falando, isso é eu conversando com o velhinho do Mercado Municipal. E ele me fala isso, joga lá um pouquinho da caiena em cima, da pimenta, porque ela vai potencializar 3 vezes mais
a ação do cúrcuma. Na creatina, existe algo que poderia fazer essa potencialização da dose? E, complementando a pergunta, existe algo que não seria recomendado consumir? Porque uma outra pergunta seria a seguinte: eu gosto de tomar, e eu não lembro, sinceramente, quem me orientou, se foi uma convicção minha, intratreino. Eu gosto de tomar, eu ponho 2 dosadores, junto com o BCA da Euronutri, no meu squeeze e levo o intratreino, né? Você conseguiu que eu repasse as perguntas? Não, pelo que eu estou entendendo, assim, se você poderia estar tomando se eu dentro do treino. Pro jejum, porque eu faço, perfeito. Basicamente eu faço um jejum intermitente, né? Eu como, né, antes das 10 da noite e só volto a consumir algo sólido após o meio-dia, né? Então essa janela eu consigo conviver bem. Mas ao acordar, né, e tomo muito cafeína, né, muito café de manhã, mas na hora que eu acordo eu gosto de fazer ali um shot matinal, né? E agora, pelas suas orientações, aprendi muito mais hoje, eu queria colocar a creatina dentro desse shot, né? E aí não vem ao caso eu te dizer quais são os componentes que eu estou usando ali. Uma vez que a pergunta é: existe algo que possa diminuir ou potencializar dentro desse shot matinal? Olha, o limão, por exemplo. Eu ponho um limão lá no copo para tomar em jejum. Em termos de suplementação da creatina em si, o que eu acho, dentro desse cenário que você está trazendo, seria a tomada contínua, definitivamente. Você estar consumindo ela de forma correta e contínua. Obviamente que, se você está hoje colocando ela em intratreino, beleza, está tomando todos os dias. Sim. Só que se a gente for analisar o que existe hoje comprovado de que melhora-se, né, que você pode ter algo que vai melhorar a absorção dessa creatina, é como eu falei, seria a ingesta com carboidrato, por conta da insulina. Né? Então, assim, de uma maneira geral, se a gente for analisar, hoje, em termos de estudos, né, seria isso. Sim. Então, a gente tem... E não vejo problema nenhum você continuar fazendo isso. Entendeu? Não, tudo bem. É que, assim, me instigou a tirar do intratreino ou consumir 3 vezes ao dia, porque eu achei que foi muito ricas e muito sábias as suas informações, inclusive para quem não tem esse conhecimento, né? E eu fiquei com vontade de consumir 3 vezes ao dia. Fiquei com vontade de pôr ela no meu shot matinal, nem que não fosse o dosador inteiro, mas também fazer uso, porque eu uso nesse shot matinal, uso a glutamina, né? E aí colocar um pouco de creatina e no meu almoço, junto com o carboidrato, também. Perfeito. Né? Porque eu trabalho, na minha dieta, eu trabalho um pouco mais de carbo na hora do almoço e no meio da tarde, né, para eliminá-lo definitivamente na noite. O meu jantar é mais voltado para a proteína, né? Então, se eu penso que ela tem uma ação melhor, uma eficácia melhor com carboidrato, no meu caso, seria no almoço, né? Eu posso fazer isso tranquilamente. E eu vou trazer uma informação aqui que, assim, isso pode elucidar algumas coisas. Você está falando da sua refeição pré-treino, tá? Muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo refeições muito próximas do treino, tá? E acabam achando que isso já vai virar energia para ele treinar. Então, por exemplo, pegar uma comida sólida, né, que vai demorar ali um tempo até ser digerida e virar glicogênio, né, para poder ser utilizado. Geralmente uma comida sólida aí, ela vai demorar ali por volta de 3, 4 horas, dependendo do alimento, até 6 horas. Né? O que você recomendaria? Então, a gente tem alguns carboidratos que são, né, de maior rápida absorção. Batata doce? Né? A gente tem até o doce de leite, né, que virou uma febre aí recentemente, o pessoal colocou, porque se a gente for analisar, é um carboidrato que ele já é absorvido e pode ser utilizado, né, mais rápido, de uma maneira mais rápida. A pasta de amendoim, né, que é também uma loucura. A pasta de amendoim é muito rica em gordura, né, se a gente for analisar. Então, assim, hoje, o que eu geralmente, né, preconizo junto, claro, cada paciente é um paciente,
né? Mas eu hoje, junto com a minha equipe de nutricionistas, a gente individualiza muito, né? E a gente utiliza, né? A gente pode utilizar, dependendo da modalidade, a gente tem, né, tanto uma palatinose, por exemplo, a gente tem ribose, a gente tem, por exemplo, até o gelzinho, sabe? Sim. Que também pode ser utilizado, né? Tanto pré-treino quanto o intratreino. Sim. Então tem bastante opção que tem, mas assim, eu acho que às vezes o pessoal só ficar um pouco atento. Por exemplo, é interessante você trazer, né, que você fez uma refeição mais rica de carboidrato na hora do almoço, e como você treina ali por volta das 6 da tarde, já deu ali por volta... Normalmente às 4 eu gosto de consumir alguma coisa, né? Sim, aí dependendo do que for, né, já consegue ter, mas a refeição, definitivamente a refeição do almoço, ela vai ter uma potência maior. Então, em relação a essa associação de melhor eficácia da creatina junto ao carboidrato... Perfeitamente. Dentro desse contexto que eu vivo, seria o mais ideal no almoço do que nessa intermediária do ponto de vista de absorção, sim. Sim, qualidade de absorção. Sim, né? sim. Muito interessante. E a... Acho que você ia falar da saturação, não é? Era a próxima pergunta. Estava caçando aqui, eu criei um roteirinho, a gente não se perder. Não conta para ninguém, não deixa ninguém ver, não. É o seguinte, a gente ouve muito, né? Tem muita receita, né, dentro de academia. Sim. Muita coisa que rola na academia, né? Que o cara não é médico, né? Não tem nenhuma instrução, mas ouve aqui, ouve ali, lê numa revista, lê na internet e tal. E a saturação é um assunto forte, né? Um assunto muito presente, né, dentro desse universo, de você fazer esse consumo, né, essa pirâmide que eu comentei, né? Você começa ali 10, chega, né, 3 dias 10. O que eu aprendi foi assim, né? Tomava 3 dias 10, 3 dias 20, mantia mais 3 dias 20, depois mais 3 dias 10, depois caía para 5 e fazia o uso contínuo, né? Não sei se essa seria a forma correta de uma saturação, porque, eu vou ser sincero, eu não colhi essa informação, né, com veracidade, eu ouvi. Embora eu nunca fiz saturação. Sim. Né? Na verdade, a saturação nada mais é do que um momento que você vai ficar ali. E, como eu falei, existem diversas formas de se fazer o período de saturação, mas nada mais é do que uma forma de você conseguir aumentar os estoques de creatina. Então, você vai conseguir se beneficiar, né, dos efeitos dela de uma maneira mais rápida, né? Enquanto, né, a suplementação mais baixa, né, ali, dependendo de quanto que o paciente vai utilizar, o desporto ali, ele às vezes vai ter que esperar 28 dias, por exemplo, para poder, dependendo da dose que ele estiver fazendo, para ele poder realmente começar a ter os efeitos. Então, a saturação nada mais é do que essa ingesta, podendo ser de 20 gramas, por exemplo, por dia, de 4 a 6 semanas, fracionadas, né, que podem ser utilizadas. É uma das formas, tá? Então, como eu disse, é uma opção que o paciente tem. Uma pergunta que eu acho muito interessante, né, que as pessoas, muita gente já me perguntou, né? Creatina e creatinina. Tá. Explica pra gente. A creatinina, ela nada mais é do que uma forma de excreção da creatina, entende? Então, quando a gente dosa, por exemplo, no exame de sangue, a gente consegue ver esse marcador, tá? Então, nada mais é do que a forma de excreção pelos rins, entendeu? Entendi. Então, que ela tá relacionada a exame, né? Exato. Exame, e a função renal também. Então, é um dos marcadores que a gente tem, né, para avaliar como está a função renal do arritmia, problema cardíaco, pessoas que têm marca-passo, pessoas que têm stent, liberado o uso de creatina? Tranquilo. A questão maior que a gente vê, e isso é uma coisa que tem... hoje, quando a gente fala em exercício físico, em prescrição, né, de um tratamento, tá? Seja ele, por exemplo, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, tudo mais, a gente tem que identificar, né, algumas coisas. Então, por exemplo, a individualidade em termos de sexo, por exemplo. Se é um homem ou se é uma mulher. Existem características diferentes. Qual a idade? Quão treinada é essa pessoa? Existem comorbidades? Né? Existe a necessidade de suplementação? Aonde que ela está querendo chegar? Então, tudo isso vai influenciar muito na hora de prescrever um suplemento ou não, porque o paciente
ele sempre vai ter um risco e um benefício, independente do tratamento que ele vai ter. Existem uns que têm benefícios muito maiores do que os riscos, e existem tratamentos que precisam de um risco, né, que às vezes vale a pena ser corrido, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, um caso que a gente tem de cirurgias cardíacas, por exemplo, né? Revascularizações que o paciente passa e tudo mais. Então, assim, é muito importante entender em qual cenário que esse paciente está para avaliar o risco e o benefício das suplementações, das medicações que ele vai utilizar, né? Como você estava falando, eu gosto muito da questão preventiva, né? Hoje o meu trabalho, eu sou pós-graduado em medicina do esporte e nutrologia, então eu trabalho muito com emagrecimento também, e eu suplemento para muitos dos meus pacientes, se hoje for analisar, uns 98%, né? Às vezes os que não suplementam é por uma questão mais do paciente mesmo, entendeu? Que fala, eu esqueço tal coisa, então a gente tenta ali fazer de alguma forma que ele consiga realmente suplementar a creatina, mas entender realmente qual é o cenário que ele está. Por quê? Ter uma alimentação saudável, um acompanhamento com o nutricionista, uma prescrição de manipulados, colocar ele para suplementar a creatina, fazer um exercício de força complementar com aeróbico, o melhor dos mundos. Sim. Né? E hoje a gente vê que a população está cada vez mais obesa. Então, a chance de desenvolver doenças, né? E a gente percebe que existe uma busca grande por academia, né? A gente está sempre vendo aluno novo, né? E essa abertura de idades, né? Porque até um tempo atrás você tinha uma janela de idade ali que você encontrava na academia. Hoje você já encontra pessoas com idades mais avançadas, né? E pessoas começando a adolescência ali, né? Já praticando atividade física. Eu acho que o mundo ganha com isso, né? Sim. Eu acho que se a gente conseguisse trabalhar melhor essa cultura da prevenção, né? E entender que se a gente quer viver e quer viver bem, porque não basta só viver, né? A gente precisa viver bem. Sim. A gente tem que cuidar do nosso espírito, né? E da nossa mente e do nosso corpo físico. E Deus dá esse meio de transporte para a gente, né? Que é a casa dele também, é o templo Sim. dele também, e a gente precisa aprender a cuidar dele. E esse cuidado, eu acho que ele está extremamente relacionado à atividade física, né? Você vê que existem casos de depressão em que, dentro da receita ali, é até uma pergunta, né? A atividade física, hoje ela pode entrar em receituário. Não, isso com mudou certeza, na medicina, sim. não mudou recentemente? Sim, o trabalho hoje, né? Eu que trabalho com isso há um bom tempo, né? Se a gente for analisar, eu sempre tento ter a presença de um educador físico acompanhando os meus pacientes. Sim. Então, eu falo assim, olha, você tem condição de ter um profissional que pelo menos, sabe, faça uma avaliação inicial. Às vezes a pessoa não quer investir ali, por exemplo, uma aula de um personal, por exemplo, tudo mais. Eu falo assim, olha, mas tem como um educador físico pelo menos te avaliar e fazer uma prescrição para você, porque isso entra como um trabalho fundamental dentro de um trabalho, por exemplo, de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de prevenção de doenças, né? Eu acho que fica até difícil você saber onde você quer chegar sem saber onde você está. Exato. Né? Sem ter um parâmetro que você possa dizer assim, bom, eu estou aqui, para eu chegar até aqui eu vou precisar fazer isso e aquilo. Né? E eu fico muito feliz com o que eu tenho visto hoje na humanidade, né, nas pessoas buscando cada vez mais a atividade, né, cada vez mais interessadas no consumo de suplementação. Isso é muito gratificante, né, a gente saber que a gente vai ter pessoas vivendo mais, né, mas vivendo de verdade. Né? Sim. Como eu disse, não é só viver, né, você precisa estar bem com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. Né? Então, eu acho que, primeiro, eu queria, de fundo do meu coração, te agradecer. Imagina, que eu que agradeço a convite oportunidade. ali, meio que na correria, né? Sim. E eu acho que foi muito esclarecedor o que a gente está levando. Eu queria poder contar com você outras vezes, com porque certeza. a cabeça aqui vai borbulhando de ideias, né? A gente tem uma linha de suplementação que é fantástica e gigante, né? A gente consegue atender bem, né, a necessidade do consumidor, a saúde dos nossos consumidores através dos nossos suplementos. Então, tem muita coisa que é necessário desmistificar. E ninguém melhor do que alguém que tem conhecimento, né, que estudou, né, que tem propriedade para poder ensinar a gente a viver melhor, né, e a consumir o que de fato vale a pena. Obrigado. Pedrão,
Valeu. Foi um prazer, cara. Ó, Foi eu uma que honra te agradeço, receber. viu? Obrigadão Como mesmo. eu falei, né? O Pedro é médico pós-graduado em Medicina do exercício do Medicina do esporte e Exercício, do nutrologia. Esporte e Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAM. Né? Ele atende na Ator Clinic em Americana. Qual que é o telefone, doutor? Lá, se forem pelo meu Instagram, acho que fica mais fácil. Fica mais fácil, né? É @dr.pedro.abraão com H, A-B-R-A-H-A-O. Então lá vai ter um linkzinho ali na bio, clicou lá e já fala Já com a fala Priscila. direto com a sua equipe, com a Priscila, Priscila. Adriana, as meninas ficam à Eles disposição. agendam, lembrando que o Dr. Pedro ele pode te atender também online, Online tá? Não também. é só físico. Se você está fora de Americana, né? Se você está em outro estado e quer conhecer melhor o trabalho Até outro excelente- país mesmo, a gente tem bastante paciente de Poxa, fora. olha aí que legal. Você que está vendo a gente de fora do país, entra no Instagram do Dr. Pedro e entra no nosso também, né? Euronutri Suplementos Oficial. E através do nosso site você vai conhecer toda a linha de produtos da Euronutri. A Euronutri é uma empresa muito sólida, já enraizada aqui no Brasil, preparada para levar o que tem de melhor para você, consumidor, e tem toda uma equipe de consultores para atender você, lojista. Você que está me assistindo agora, entra em contato através do saque@euronutri.com.br e solicita um consultor aí na sua cidade, no seu estado. A Euronutri atua em todo o território nacional. E ela consegue levar para você consultores habilitados para proporcionar o melhor preço, a melhor qualidade. Lembrando que o pilar mais sólido da Euronutri é a compreensão de que você só consegue ter preço quando você tem valor, né? E a coisa mais importante que nós temos que prezar hoje na nossa vida é a nossa saúde. Porque diante de todos os nossos sonhos, diante de todas as nossas conquistas, se a gente não tem saúde, a gente não chega em lugar nenhum, não é verdade? Verdade. Bom, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa primeira edição do Euro Podcast. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, indica, compartilha, passa adiante, leva conhecimento. Não vamos suplementar só o físico, mas também a mente de todos nós. Deus abençoe vocês. Uma excelente jornada, né? Agora com a Euronutri fazendo parte da tua vida. Até mais, pessoal. Até mais.